Olha, saber falar novas línguas é um requisito cada vez mais procurado em grandes empresas, hein? Para falar sobre essa importância, eu converso agora com a professora de Gestão de Pessoas por Competência, Indicadores e Resultados, a Cíntia Bressan. Boa tarde, professora. Boa tarde, Tetê. Tudo bom com a senhora? Tudo ótimo. E com vocês? Tudo bom, principalmente para falar de um assunto que, de certa forma, traz melhoria de vida para a gente. O inglês, vamos começar a falar do inglês, uma segunda língua. Essa língua ainda é a mais procurada? Sim, o inglês é uma referência mundial. Então, a pessoa que domina como segundo idioma o inglês, ela consegue se virar bem, tanto em situações profissionais ao redor do mundo, como até mesmo em situações pessoais, de viagem, etc. Então, o inglês, ele é fundamental. Mas, além do inglês, tem outras que despontaram por aí, né? Muitas. Na verdade, o que a gente tem? Pensando na nossa localização geográfica e em termos dos acordos de Mercosul, para nós o idioma espanhol não é o portunhol, é o espanhol. Ele é muito importante também, porque ele vai possibilitar que o indivíduo tenha uma trajetória de carreira que envolva toda o Mercosul, vamos dizer assim. Hoje, é claro que o mandarim é uma língua interessante para a pessoa, apesar de ser distante da nossa, até pela raiz, mas é uma língua interessante para as pessoas pelo menos conhecerem alguma coisa básica, darem uma olhada e etc., porque ele vai ganhando corpo na medida em que a China vai se tornando essa grande potência. Professor, o que é melhor? Saber se fazer entender, falar bem com uma outra pessoa, entender o que a outra pessoa está falando, isso aí é bom, é o ideal. Mas tem que saber escrever também o idioma? Pois é, na verdade depende muito do plano de carreira que essa pessoa tem. Então, se ela só vai receber as pessoas para conversar, para trocar ideias, para resolver sobre projetos e etc., falar e saber ouvir são as principais características. Agora, na medida em que ela tem que redigir documentos ou que ela tenha que se comunicar via e-mail e etc., então ela tem que saber escrever de uma maneira correta também. Bom, hoje a gente tem os cursos de inglês, por exemplo, né? E também de espanhol, a gente tem o francês, a gente tem cursos de conversação, mas esses são mais voltados para quem já entende a língua, né? Isso, esses são mais voltados para quem já tem uma base, para quem de repente já estudou muitos anos e não quer perder a fluência, não quer perder a prática e muito pelo contrário, quer aprimorá-la. Então eles fazem cursos de conversação. Mas mesmo nos cursos de conversação, há alguns momentos em que se retoma a gramática, em que se retoma alguns aspectos formais da língua, porque afinal de contas, para conversar eu preciso entender a língua, a lógica daquela língua. Para quem quer começar a fazer um curso de idiomas, qual a dica que a senhora dá? Olha, tem que ter muita motivação, porque a pessoa tem que ter garra, porque o curso de idioma você não começa num dia, no mês que vem você já está falando fluente, que é até vendido por algumas escolas, mas não é bem assim, que é a vida como ela é. Então a pessoa tem que ter garra, persistência e saber que é uma construção. Então ela vai começando devagar, vai se aprimorando. É interessante que o estímulo dela não fique só na escola que ela escolheu para fazer o curso de idioma, mas que ela comece a experimentar, ouvir filmes naquela língua, para ver o que ela entende, ouvir músicas naquela língua. Hoje, com o avanço tecnológico, nós podemos bater papo com pessoas do mundo inteiro pela internet. Então, entre em salas de bate-papo, comece a entrar em sites daquela outra língua. Comece a vivenciar aquela língua, que é um aspecto muito importante para que ela venha fazer parte do seu cotidiano e assim você aprenda e se expresse de uma forma mais tranquila, mais fácil. Ok, a pessoa começou a fazer um curso de um outro idioma. E quais são os cargos, né, as funções que a senhora percebe que as empresas mais precisam de alguém que fale fluentemente uma outra língua? Bom, se a gente for falar empresas de uma maneira geral, a gente tem a parte de compras, de comércio exterior. Isso é importante, que a pessoa tenha um segundo idioma. Se estivermos falando de corporações de nível de tamanho médio e grande ou multinacionais, aí é importante que, a partir de um nível de liderança como coordenação, ou mesmo alguns analistas mais específicos, todo mundo já tem esse domínio. Tem alguns cargos específicos que são área de tecnologia da informação, TI. Então, essas pessoas também precisam mais do inglês, porque acaba sendo uma linguagem técnica deles. E
O outro idioma também quando a empresa é multinacional, ou é uma fusão, ou uma aquisição da empresa matriz, da empresa mãe. Então, se a minha empresa foi comprada por uma empresa alemã, é interessante que eu comece a desenvolver o alemão, mesmo que eu não tenha precisado dele até agora, porque eu sei que daqui para frente eu vou ter mais contato com a matriz alemã e eu vou começar a interagir mais nesse idioma. Ok, professor, em relação aos cursos, a gente falou um pouquinho aqui sobre eles, até mesmo para a gente orientar o ouvinte a procurar um curso que vá atender as demandas que ele precisa, é bom ter em mente exatamente o que a pessoa quer fazer naquelas aulas, por exemplo, como a senhora disse. Bom, se a pessoa está trabalhando numa empresa que sabe que vai ter o contato com o alemão, no caso a matriz é na Alemanha, então ela já sabe pelo menos que ela tem que saber o beabá, né, essas coisas assim. Mas quais são os outros pontos que são interessantes na hora de procurar? Por que eu pergunto isso para a senhora? Nós temos hoje escolas de inglês que você faz o curso de forma presencial e tem as escolas que você faz o curso totalmente online. À distância. Isso também é perfil, né, professora? Tem que saber para onde quer ir. Exatamente. Então, duas coisas que a pessoa tem que ter em mente. Qual é o objetivo dele com aquele aprendizado? O segundo foco que ele precisa ter é como eu aprendo. O que é viável dentro da minha rotina de vida? Porque tem pessoas que precisam do contato com o professor, com outros alunos, da presença, até para se automotivarem. Às vezes eles chegam nas escolas, nas faculdades, assim, meio, eu tô cansado, o dia foi puxado, mas chega lá, um aluno conversa, um colega conversa, um professor brinca, pronto. Ele já anima e ele já aprende melhor. E tem pessoas que conseguem se automotivar, porque o ensino à distância, ele tem como pré-requisitos que o indivíduo seja bem organizado e disciplinado. Não existe aquela história, eu entro na hora que eu quero. Ele tem que criar uma rotina que ele vai entrar no computador e fazer as atividades, porque senão ele acaba procrastinando sempre. E ele precisa também ser automotivado. Mesmo que ele esteja só ali, ele e a máquina, ainda que existam alguns programas de bate-papo, interação e etc., mas é ele e a máquina. Então ele precisa estar motivado para continuar e persistir, além da disciplina. Para a gente finalizar, efetivamente, o que uma segunda língua traz de melhoria no salário? A melhoria no salário não dá para a gente dizer em termos de percentual, mas ela faz duas coisas muito importantes. Primeiro, ela te dá acesso a cargos de nível mais alto, logo você vai receber um salário melhor, e ela serve para classificá-lo em questões de empate de dois candidatos numa seleção, ela pode ser o critério usado para desempate. Se eu tenho dois candidatos que estão em nível acadêmico, vamos dizer assim, já fizeram a pós, já não sei o quê, no mesmo nível, e eu tenho um que domina um segundo idioma e o outro não tem, eu vou escolher o que domina o segundo idioma. Então, é nesse sentido que as pessoas vão conseguir ganhar mais fazendo o segundo idioma, ou o terceiro, né? Exatamente. Hoje com a internet é mais fácil, né, professor? Hoje dá para ter muitos, TT.